Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos novamente no estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vendo hoje o capítulo 15, A Cidade da Justiça. Neste capítulo, nós vamos identificar e perceber uma visita que é realizada pela equipe espiritual na cidade onde aqueles chamados justiceiros encontram-se presentes. E nessa cidade eles vão para lá com um duplo objetivo. Vão identificar a condição geográfica daquela cidade das trevas, porque aquela cidade ela será toda ela removida do nosso planeta. Em função da mudança para mundo de regeneração, essas cidades trevosas não vão continuar no planeta. Então eles vão para lá exatamente estudar o ambiente para verificar como essa mudança, esse deslocamento da cidade será realizado e também para fazer um convite àqueles corações, de modo que eles possam aceitarem o convite do bem, para que eles possam mudar suas atitudes, para que eles possam aceitar a renovação dos seus pensamentos, das suas ideias, e com isso adquirirem a possibilidade de permanecerem no planeta Terra, de reencarnarem aqui e evoluírem. Então, a equipe vai para lá, chefiada por Eurípides Barçanufo, com o objetivo de realmente fazer esse convite àqueles corações. Aqueles que se sentissem tocados e aceitassem seriam auxiliados. Aqueles que também na utilização do seu livre arbítrio optassem em lá permanecer, ficariam e também seriam reconduzidos para outros mundos. Esse convite é feito ao chefe das trevas por Eurípides Barçanufo, mas ele não aceita esse convite. E Eurípides finaliza a sua visita dizendo que eles cumpriram ali o seu papel, o seu dever, o que eles deveriam fazer, que era externar essa possibilidade de repensar atitudes, mas que, como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, ali também a vontade desses espíritos seria mantida. E quando eles já chegam, na verdade, conta que antes deles chegarem na cidade, a cidade é projetada numa grande tela, tá? Como se nós estivéssemos vendo numa dimensão, numa tela, num computador, aquela cidade ali de uma forma em 3D, onde tudo pudesse ser muito bem examinado. E era algo muito vivo. Nós vamos ver depois nas passagens que essa projeção na tela, ela era viva. As pessoas conseguiam ver não só a construção em si, mas ela se movimentava. Se você via os detalhes, como se lá dentro eles estivessem presentes. E aí fala que é um ambiente escuro, é repleto de névoa, com muitos trovões, muitas chuvas, um ambiente frio, seres disformes, seres lá que parecem como os Homo erectus no início do desenvolvimento do reino hominal aqui no nosso planeta, as aves realmente também tudo muito feio, tudo muito escuro. Eles relatam esse ambiente, tá? Quando eles chegam lá, antes deles efetivamente estarem frente a frente com o chefe das trevas, eles presenciaram um julgamento realizado lá, onde os equívocos daqueles que estavam sendo julgados passavam numa grande tela, tá? Também percebemos ali, nesse momento, a tecnologia do submundo astral. Então, naquela tela apareciam ali todas as atitudes, todos os erros cometidos por aqueles que estavam sendo julgados. E um deles é exatamente hipnotizado para que ele se transforme em um lobo, numa forma lupina. Então, esse capítulo 15 é exatamente essa visita à cidade, como nós identificamos, onde nós vamos realmente perceber
como ainda há muitos espíritos voltados para o mal que se comprazem no mal e nele querem permanecer. Mas muito bem, vamos agora então trazer alguns detalhes sobre o capítulo. E começa o capítulo falando para nós o quê? Que todos aqueles que realmente desejam trabalhar para o Pai, não falta trabalho. Então ele diz: quando alguém elege trabalhar na vinha do Senhor, não mais dispõe de hora vazia, jamais faltava ensejo de ajudar. E aí, para que eles pudessem fazer essa visita às Furnas, a cidade ela foi realmente projetada sobre uma grande tela. Então ele diz aqui: observávamos fascinados os desenhos vivos da localização, ao mesmo tempo a movimentação que dava vida aos gráficos muito bem delineados. E aí ele vem dizendo que havia um pântano imenso, uma parte coberta coberto por vegetação espessa, uma parte descoberto, tinha uma espuma escura e putrefata, uma névoa escura e compacta. Viram também um charco lodacento e pestilento. As aves de hábitos necrófagos, ou seja, se alimentavam de coisas mortas. Ali não penetrava a luz solar. Havia ali seres disformes, onde ele diz que eles realmente eram semelhantes, ele diz, era semelhante ao período dos primeiros hominídeos, Homo erectus, mais símios que humanos, ou seja, mais animalizados que humanos. Havia nesse local sons estranhos e funéreos, trovões, relâmpagos, raios, aguaceiros constantes e gelados, tornando a cidade fantasmagórica e diluviana. Tudo isso eles estavam vendo ainda na projeção de tela, para vocês perceberem a perfeição da tecnologia, tá? E aí ele fala aqui que o objetivo era encontrar um ponto frágil que permitisse a eles adentrar no ambiente. Então eles estavam ali olhando para identificar onde eles poderiam entrar, por onde eles poderiam entrar na cidade. E ele diz aqui também darmos início aos estudos de transladação, que é exatamente esse deslocamento completo daquela cidade, tá? Fala que a projeção era muito impressionante, porque é como se eles se sentissem realmente dentro da região hostil. E aí, Eurípides Barçanufo fala a eles que eles iriam adentrar na cidade no período da noite, que era o ambiente, o período mais propício para eles entrarem com discrição. E fala, e eu vou mostrar para vocês agora no slide, onde ele diz a importância de manterem o pensamento elevado. Então ele diz: resolução aceita, foi-nos proposta uma conduta mental de compaixão e de misericórdia, de maneira que nos revestíssemos de couraças vibratórias que nos protegessem das urdiduras tóxicas do ambiente nefasto e, ao mesmo tempo, permitisse-nos atingir a meta que ignorávamos pessoalmente. Então, aqui estava mostrando a importância deles manterem o pensamento elevado, para que eles pudessem se proteger fluidicamente do ambiente tóxico. O pensamento elevado os manteria protegidos. Então, nós vemos aqui como um ambiente fluidicamente contaminado é perigoso. Nem todo mundo consegue manter os seus pensamentos elevados e não se contaminar com esses fluidos pestilentos. Então, é exatamente o que veio orientar Eurípides Barçanufo, a equipe. Pois muito bem. Então ele diz aqui, fala ainda, mais uma vez, que essa tecnologia transcendente era maravilhosa, porque cada detalhe, ele diz, adquiria vida e surgia em terceira dimensão. É como se eles aproximassem a câmera e, com isso, eles conseguissem ver detalhes da região. Então, ele mais uma vez fala que, após as análises minudentes, foi exposta a maneira mais eficiente para a transplantação de todo o conjunto, permanecendo as edificações da natureza, que
ele diz que edificações da natureza, as grutas, realmente as cavernas, isso ficaria, mas todo aquele conjunto seria transplantado, tá? E aí ele também começa a falar sobre o seguinte: ele diz, mais uma vez, que havia uma tempestade permanente no local, chuva, frio cortante, relâmpagos e trovões. Os relâmpagos e trovões eram pavorosos. E aí aqui aparece algo muito interessante. Não só a equipe de Manuel Filomeno de Miranda e de Eurípides Barçanufo ali estavam para ajudar esses corações. Mostra aqui que Santa Isabel de Portugal também ali se fazia presente. Então ele diz: Santa Isabel de Portugal e inúmeros grupos na sua caridade inspirados visitavam aqueles pélagos em homenagem à Mãe Santíssima com equipes de socorristas. E no próximo capítulo nós vamos ver Santa Isabel de Portugal estava lá e nós vamos ter a oportunidade de vê-la trabalhando, conversando e auxiliando aqueles corações, tá? Então isso também acontece durante a visita que eles estavam fazendo. E quando eles chegam lá, realmente durante o período aprazado e determinado por Eurípides, eles veem, ele diz aqui, uma tabuleta mal apresentada e grotesca com a inscrição Cidade da Justiça. Então ele diz aqui, naquele momento, um inexplicável horror começou a apoderar-se de Manuel Filomeno de Miranda. Pelaquele ambiente, claro que não é fácil, um temor, uma certa angústia acomete qualquer um de nós. E nesse momento, Eurípides, que estava vigilante, sugere, orienta por pensamento, que eles pensem em Jesus e seu amor, para que realmente eles possam manter o equilíbrio espiritual, a força e as vibrações no alto. E assim, Manuel Filomeno de Miranda consegue se recompor e manter realmente a postura necessária. Pois muito bem, aí eles chegam num ambiente onde eles vão ver o que ele chama aqui um vergonhoso simulacro de justiça, onde um julgamento estava sendo realizado. E aí nós vamos ver exatamente a descrição desse momento. Vejam bem o que nos diz então o autor espiritual. Diz assim: numa agitação infreme, entre gritos e chibatadas aplicadas por auxiliares do hediondo tribunal na turba multa, foram sendo julgados os criminosos, alguns deles representantes de cultos religiosos enganadores, líderes comunitários e administradores que usurparam os bens públicos. Apavorados, cada qual procurava justificar os atos ignóbeis sob acusações inclementes que negavam, mas terminavam por ceder, em face da apresentação das cenas indignas que eram expostas numa tela muito grande, na qual eram projetados alguns dos momentos incríveis em que delinquiram. Então vejam que as trevas também têm tecnologia. E aí, nesses momentos, eles apresentavam nessa tela os atos equivocados realizados por aqueles que estavam ali sendo julgados, de modo que eles não tinham como negar que, de fato, eles eram realmente responsáveis por aqueles atos. E aí, em função desse julgamento, o que acontece depois? O autor nos mostra que muitos deles começavam a apresentar deformações no seu corpo perispiritual, em função daquele julgamento. E ele nos traz exatamente um caso onde ele diz assim, que o enfermo era sentado em um tipo de cadeira especial e a ela atado, que colocava-se sobre a sua cabeça uma coroa metálica, e ele diz o seguinte, semelhante a que se aplica nos condenados à morte por eletricidade, e fios pesados ligavam essa coroa metálica aos chamados justiceiros
hipnotizadores. E eles começavam um processo de indução mental em relação a esses julgados. Então ele diz aqui, eles emitiam força mental dizendo: você é um lobo, todo você freme de forma lupina, assuma a sua real personalidade. E aí o que ele diz? Que depois que eles faziam essa indução mental, esses julgados, esses que eram julgados, eles adormeciam e quando eles despertavam, eles já despertavam na forma realmente lupina, com toda a modificação realizada. E aí, nesse processo, eles seguem caminhando, examinando a cidade. Aí ele diz que eles seguiram em frente, vimos verdadeiras celas de presídios insólitos, nos quais, em tumulto e desespero, verdadeiras feras se encontravam detidas. Claro que essas feras, na grande maioria, eram espíritos também em processo de zoantropia, e que passavam a adotar ali, em função dos acontecimentos, a forma de um animal. Então ele diz aqui, olha, neste momento, eram incontáveis, ele diz isso em relação ao nosso planeta. Ele diz, neste momento, são incontáveis os espíritos desse molde moral liberados na hedionda campanha de perversão dos sentidos e sentimentos, dizendo que eles se aproximam do nosso planeta exatamente para nos influenciar negativamente. Então ele diz aqui, ao mesmo tempo, eles espalham meias verdades que são mais perigosas do que as negativas, porque transtornam o pensamento e a conduta das pessoas imaturas e ingênuas que ainda não se encontraram. Então, aquelas pessoas que no mundo material ainda estão ali meio em cima do muro, não sabem exatamente o que seguir, o que querem, o que vieram buscar ou que estão buscando na atual existência, eles ficam facilmente sendo influenciados por esses espíritos. Então vejam como nós precisamos estar em constante oração e vigilância na atual existência para que nós possamos realmente nos proteger dos ataques realizados por esses espíritos. E aí eles continuam realmente visitando o ambiente e eles percebem que a aglomeração onde estava ali no local acabava levando-os para uma outra sala, tá? Então ele diz, a aglomeração que crescia foi nos empurrando para outro salão, onde havia um estranho trono e alguns móveis esquisitos. E esse trono foi ocupado pelo chefe daquela região, pelo chefe das trevas, certo? Então ele diz, o chefe foi colocado no trono ridículo, a balbúrdia era terrível. Aí gargalhadas de loucura mesclavam-se com gemidos por todo lado. Imaginem aquele ambiente, tá? E aí, claro, ele diz assim, naquele instante em que a baderna parecia atingir o absurdo, captamos o pensamento vigoroso do mentor que nos convocava à confiança irrestrita no Pai de misericórdia, porque o Eurípides Barçanufo sabia dessa visita, mas a equipe, Manuel Filomeno de Miranda e outros, eles não foram avisados de que haveria esse confronto com o chefe das trevas, tá? Eles sabiam que eles estavam indo lá para analisar o ambiente, fazer essas investigações do ambiente, mas eles não sabiam que poderia acontecer esse enfrentamento. Então, quando eles perceberam que era isso que ia acontecer, porque eles foram levados pela malta, eles ficaram um pouco preocupados, mas veio Eurípides fortemente com o seu pensamento, a sua confiança, sugerindo a eles que confiassem no Pai. E aí, realmente, eles são questionados por aquele chefe das trevas. Pergunta quem eles eram, o que eles estavam fazendo ali. E Eurípides diz, somos discípulos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui vimos em seu nome dar notícias do seu reino. E aí, ele pergunta, quais notícias,
seriam essas? O que que eles estavam fazendo ali? E aí Eurípides vai falar que o planeta está passando por esse processo de mudança, de regeneração, de transição. Então ele diz aqui, ó, estamos atravessando o período denominado fim dos tempos maus. A justiça real será restabelecida. Então ele diz aqui que eles estão ali, enviados por Jesus, para convidar todos aqueles espíritos ao despertamento da verdade, libertando os seus escravos, dando a eles a oportunidade do arrependimento. Então eles não iriam ser simplesmente recambiados para outros mundos sem terem a oportunidade de se arrepender, de seguirem para o caminho do bem. Essa oportunidade lhes foi dada, embora eles não tenham aceitado. Então, aconteceu algo muito interessante, porque a turba, em função da determinação do chefe, eles tentaram atacar o grupo, tentaram atacar Eurípides Barçanufo, e eles não conseguiram, eles eram paralisados, como se tivesse um campo de força até ali que os impedia. Então ele diz, ó, tentaram atacar o nobre missionário do amor, porém se detiveram imobilizados por estranha energia, tá? E ele disse mais uma vez aqui que como eles não conseguiram atacar, eles começaram a jogar coisas para feri-los, e as coisas também não os atacavam. Então ele diz aqui, ó, as agaias e pedras, lixo e quanto estava próximo foi atirado como chuva de ódio sobre nós. Tudo, porém, pairava no ar, escurecendo mais o recinto sóbrio, ou seja, pairava no ar e não chegava até eles, mostrando, portanto, que o bem sempre é mais forte. O equilíbrio, a energia mental que eles estavam envolvidos os protegia desses ataques. É exatamente o que? Um campo, realmente um campo de força que os envolve e não deixa que o mal os ataque. Por isso a necessidade deles manterem também os pensamentos elevados, tá? E aí começa mais uma vez o diálogo continua entre o chefe das trevas, né? E o chefe das trevas se aproxima de Eurípides Barçanufo, e Eurípides Barçanufo diz para o chefe das trevas e para todos aqueles que ali estavam. Diz assim, aqui vimos em paz com o objetivo de ajudá-los a mudar de atitude, encaminhando-os à luz do divino amor. E somos agredidos pelo ódio e pelo medo que a todos domina. Jesus é o Senhor e ninguém o vence, porque é a luz do mundo e a porta para a salvação. Por que o odiais? Então ele veio explicar que Jesus é a luz do mundo e ninguém iria conseguir vencê-lo. Também um indicativo em relação aos ataques que eles estavam ali sofrendo. Pois muito bem, mesmo diante desse convite, os espíritos que lá estavam, e principalmente o chefe das trevas, mantém a sua conduta no mal. Diz que odeia, ele diz, ó, odiamos o seu governante, se referindo a Jesus, e construímos este reino para a justiça das suas vítimas, porque nós sabemos que muitos foram em nome do Cristo julgados equivocadamente. Tá? Principalmente nas épocas mais escuras do cristianismo, como na Idade Média, na Inquisição, as Cruzadas. Então, ele vem falando isso, tá? Então, ele diz aqui que todos que aqui residimos estamos em processo de recuperação dos males sofridos pelos seus representantes, referindo aos representantes do Cristo. Destruiremos a memória do farsante da cruz, apresentaremos as suas misérias. Não, desculpa, gente. Vamos ler de novo. Destruiremos a memória do farsante da cruz. Apresentaremos as suas e as misérias dos seus seguidores, que foram impostos às sociedades dos tempos passados através da história. E aí ele diz que eles já estão recolhendo, tendo uma espécie de exército no plano espiritual para atacar os encarnados. Exatamente, principalmente atacar quem? Todos aqueles que seguem Jesus. Todos aqueles cristãos que buscam fazer o bem serão atacados
Por quê? Porque quando eles atacam a nós, eles atacam Cristo. Então ele diz aqui que eles estão formando uma espécie de exército e se preparando para atacar os seres humanos, ampliando o pavor da pandemia e dos atos criminosos. Então vejam que realmente todos que buscam o bem são também vítimas desses espíritos. E mais uma vez vemos a importância, a necessidade de mantermos o nosso pensamento elevado. Nós precisamos realmente estar muito firmes nos propósitos do bem, porque senão nós seremos facilmente influenciados por esses espíritos ainda que se intitulam como justiceiros, mas que ainda buscam o mal. Tá? Então ele diz aqui: a situação fazia-se cada vez mais grave, rica da beleza da fé do nosso benfeitor. Mesmo diante daquela gravidade, o benfeitor Eurípides se mantinha sereno e em paz. E aí, o furioso controlador da cidade chegou, né, a dar indícios de que ele iria atacar fisicamente Eurípides Barçanufo. E ele começou a se transformar num gigante lendário e destruidor, numa transformação monstruosa. Então se transformou em algo grande, como realmente, como se fosse maior e mais poderoso que Eurípides Barçanufo. E naquele momento, Eurípides, mantendo a calma, a serenidade, dialoga e diz assim: meu irmão, aproveita este momento. Jesus espera por ti. Rende-te à sua misericórdia e liberta-te do ódio que te consome. E aí ele responde: nunca persegui-lo-emos até a consumpção dele ou a nossa. Não se trata de uma questão banal, são séculos de rancor e luta. Então, mesmo sob o chamado, sob o convite do benfeitor Eurípides Barçanufo, realmente aquela turba, aquela condição ainda infeliz de ódio se mantém. E aí é quando Eurípides fala, finalizando este capítulo, ele diz: cumprimos com o nosso dever. Ainda é tempo, desde que, ao sairmos daqui, já não teremos alternativa senão transplantarmos a cidade para a região do exílio que receberá os maus, mostrando então nesse momento que eles cumpriram o que lhes cabia. Eles lá estiveram para propor o amparo, o auxílio, todo o amor, a misericórdia divina. Mas, como nós vimos, cada um tem o seu livre-arbítrio respeitado. Então, esses corações que lá estavam, por não aceitarem realmente o convite que lhes foi feito, eles seriam, junto com a cidade, realmente exilados para uma outra região. E como nós percebemos, o que vai acontecer? Eles irão para essa região de exílio e lá nós saberemos que eles vão enfrentar dores, tudo aquilo que ainda é costume natural de mundos mais imperfeitos. Então nós sabemos pela história do nosso planeta que nos mundos, nas épocas mais primitivas, tudo era mais difícil, a natureza era muito mais inclemente, as dores eram sempre maiores. Então esses espíritos vão realmente enfrentar os prantos e o pranto e o ranger de dentes até que eles possam, sob o influxo da dor, sob o efeito da dor, resolverem modificar o seu coração. A nós, queridos amigos, cabe mantermos a oração, a vigilância, o trabalho no bem, para que nós não sejamos influenciados, contaminados com todos esses ataques, com essas energias negativas que são trazidas ao nosso planeta. Vamos vibrar o amor, vamos vibrar o que temos de melhor e assim conseguiremos caminhar firmes e fortes para o mundo de regeneração. Meus queridos amigos, nós vamos então finalizando o capítulo 15 do livro. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, queridos amigos.